E na folha tinha uma pergunta, perguntando assim: quem é você? Aí ela começou a encucar com aquilo na cabeça, ficou com aquilo na cabeça. Pensou até que era o pai dela, né? Que o pai dela tinha viajado. Ela pensou: será que foi meu pai? E mesmo assim ela continuava pensando. E aí foi pra frente do espelho. Será quem sou eu? Aí foi começando a falar com ela mesma pelo espelho. Depois ela viu uma outra pergunta, que foi de onde vem o mundo, né? De novo ela começou com as perguntas dela. E aí ela entendeu lá, descobriu que parece que era para uma menina que ia fazer 15 anos, né? E aí ela tá desligada, professora. Ela recebeu outra carta, que era um pai mandando parabéns de 15 anos para uma menina. Foram 3 cartas. Ah, foi 3? É, Eu 2 sabia que eu tava perdendo alguma bilhetinhos, coisa. porque depois eu continuei a ler, faz mais sentido. Ah, sim, tá bom. E aí ela fica com isso na cabeça e vai procurar, né? Tentar procurar quem é realmente o dono dessa carta. E aí Uhum. ela já começa a entrar ali, fica interessada no meio filósofo sobre essas perguntas. E aí entra naquilo que a gente estudou, né? Sobre as perguntas lá, quem é você, de onde vem o mundo e a morte. Foi isso que eu entendi. Ok, então é isso mesmo, né? Então, essas questões são as questões intrínsecas da filosofia, ou seja, quando nós tiramos os deuses da parada, né, e é isso que os antigos fizeram, os gregos fizeram, eles romperam com o pensamento religioso, e eles passam a. Você tem que buscar uma explicação por si mesmo, né? As meninas que vão apresentar depois a reunião, as questões, elas vão ver isso, né? Porque daí é bem legal que nós vamos falar sobre isso, que como que é no pensamento moderno essa questão de ter a religiosidade e ter esta racionalidade. Eu estou anotando só o nome da Juliana aqui, só um minutinho. E daí, você, quando você tira o Deus, você se depara com questões que você não dá conta, né? Que você é humanidade. Então, por exemplo, quando nós temos a religião, assim como norteador da nossa vida, quem eu sou? Eu sou semelhança e mais semelhança de Deus. Ele me fez por causa, sei lá, porque sim. Mas tem toda uma explicação religiosa que faz sentido. Ele criou o mundo em 7 dias, a terra, pôs o homem, papapá. Tem todo um mito de origem que faz sentido, né? E faz com que os homens não se preocupem, pelo menos aparentemente, com isso. A partir do momento que você tira Deus da jogada, você começa a assumir essas questões, né? Lá na antiguidade, realmente os filósofos romperam com as divindades, porque as divindades ali eram bem específicas. Se vocês lembrarem um pouco eu acho que já viram isso em algum momento, da religiosidade grega, eles acreditavam num panteão de deuses, né? Tinha os Zeus com todos os seus filhos e cada um com umas características tal. E eram deuses que tinham características humanas e que conviviam com os humanos, né? Então eles viviam tentando passar Deus para trás ou enganar os deuses. Nós fizemos isso, mas quem sabe se a gente enganar, daí Deus castigava, o Deus tal, e Deus também, quando nascia uma criança, falava, não, esse é do Deus tal, então era uma relação com as divindades muito mais próximas do que o nosso modelo de Deus cristão, que é um Deus muito grande, muito poderoso, muito infinito, né? Essas coisas todas, né?
Então, essa característica dessa religiosidade também permitiu com que eles rompessem com esse pensamento teológico. Tem uma série de outras características. O fato deles serem comerciantes e viajarem em todo mundo conhecido também permitiu, porque as crenças que eles tinham na mitologia deles foram sendo desvendadas, porque eles passavam, achavam que o mundo acabava, igual tem gente que acha ainda, né? Que acabava ali, tinha um final do mundo, aí não tinha, achava que ia. Eles falam, se a gente acredita nisso, como aqui nesse outro povo não tem isso? Então, eles relativizaram ainda mais as suas crenças, trouxeram para si outras culturas. Então, tudo isso permitiu que houvesse esse movimento da filosofia, que há uma ruptura com o pensamento religioso, com o pensamento teológico, né? Daí essas questões que são fundamentalmente teológicas, elas se tornam filosóficas, né? Nós precisamos responder essas questões. Precisamos responder, mas não quer dizer que elas tenham uma resposta, porque também é da filosofia questionar cada resposta que você dê, você vai um pouco mais profundo, um pouco adiante, porque nada que é simples, simplório, é satisfatório para a própria filosofia. Ok. Daí nós vimos que isto posto, tem questões, se essas questões são de difícil solução, as questões lá de Sofia, nossa, espera um pouquinho, que entrou não sei o que aqui. Não. Nós vimos também que há questões que a filosofia podem dar conta. Mas que questões são essas? São aquilo que pode ser conhecido, são as questões, aquilo que se tem como conhecimento, né? Aquilo que não é mítico, aquilo que não é dogmático, aquilo que se tem como conhecimento. Daí nós tivemos a segunda aula que fala da gnosiologia, né? Que é a teoria do conhecimento. Daí nós vimos, com todo o questionamento de que será que é isso mesmo? Será que não? Que para ter conhecimento são necessários 3 elementos. Primeiro, a crença, a crença que é um estado psicológico, estar disposto a, estar aberto a, né, conhecer. Segundo, uma verdade objetiva a ser conhecida. E terceiro, uma justificativa racional para que aquilo a ser conhecido seja aprendido, né? Aprender de pegar e aprender de saber, né? Daí nós vimos como este movimento se reporta para a Idade Moderna. Então, os pensadores modernos, ali que vivem o renascimento do quê? Renascimento do pensamento antigo, da filosofia antiga. Eles também começam a partilhar essa ideia que o homem pode conhecer o mundo a partir da sua racionalidade, a partir dos seus atributos. E daí eles dividem em 2 grupos, entre os racionalistas e os empiristas, nós vimos isso, né? O Descartes é um racionalista, o David Hume é um empirista, daí vem Kant e fala, nem tão céu, nem tão a terra, precisamos da razão e dos sentidos que nos confirmem aquela realidade, ou aquela hipótese que vem depois. Mas esses homens cientificistas, que também privilegiam a ação do homem frente ao mundo, já vivem no mundo de estrutura cristã. Então, a ciência vive em paralelo à religiosidade. Então, nós não temos mais um mundo visto como um mundo místico, um mundo mágico, um mundo da revelação. Nós temos um mundo dentro de uma perspectiva
científica. Porém, são homens que ainda têm a sua fé, a sua religiosidade. Isso persiste até hoje. Tanto que todo cientista é ateu? Não, absolutamente. Somos todos homens íntegros, no sentido de vemos alguns aspectos da vida através da racionalidade, outros através da espiritualidade, outros através do sentido, mas uma coisa não justifica a outra. Isso também se compõe ao Estado, que hoje nós buscamos o Estado laico, porque o Estado religioso ele é bastante complicado, né? Vide ali o que está acontecendo lá no Afeganistão, né? Então, nós já superamos algumas dificuldades, depois eu falo, algumas dificuldades que havia no mundo antigo e havia na Idade Média. Hoje o mundo é visto de maneira... Aquilo que nós podemos conhecer, cabe ao homem conhecer através da sua racionalidade. Eu ia fazer outro parênteses aqui. Quando eu falo nós superamos, nós vimos, nós cremos, eu estou falando a partir de uma perspectiva da civilização ocidental e que vem nesta corrente eurocêntrica, a Europa como centro do mundo pensante, né? Nossa vida hoje, né, mesmo na periferia deste mundo, é uma vida que foi marcada pela vitória da Revolução Burguesa e da Revolução Industrial. Então, é esta realidade que nós vivemos. O mundo inteiro vive assim? Não. O mundo inteiro está em contato com isso? Sim, o mundo inteiro comercializa, o mundo inteiro faz uma série de coisas. Porém, não é o mundo inteiro que tem esse discurso. Nós somos isso. Porque esse nós é a fala do vencedor da hegemonia social, política e econômica, que é essa hegemonia europeia. Tá? É claro isso para vocês ou não? Porque isso é bem importante. Dá para entender o que eu estou falando? Que o discurso é do colonizador, não do colonizado? Eu acho que dá. Dá para entender, né? Uhum. Eu costumo dizer que somos todos índios, mas falamos como brancos, entendeu? Porque o discurso é do povo vencedor. A ótica é desta, né? Porque isso é bem importante. Por que é importante? Porque também nós temos a possibilidade de nos colocar do outro lado. Saber que o Brasil ele ocupa um espaço diferente dos países centrais, tudo isso, né? Mas isso é papo para outra coisa, não para filosofia. Mas, enfim, então nós vimos esses pensadores e observando com cuidado que esses pensadores eles são da Idade Moderna, eles também têm a sua religiosidade, mas começam a pensar o mundo novamente como atributo humano, né? como capacidade humana. Daí tem até uma questão que as meninas vão ver, a Cássia e a Fernanda, que é a questão que coloca, mas isso é etnocentrismo? Nós vamos pensar nisso depois, naquele momento. Então, hoje, nós vamos ver uma coisa que é super importante em todos esses processos que nós estamos estudando da filosofia. Nós não estamos estudando história da filosofia. Isso vocês devem estudar deveriam ter visto um pouco no primeiro ano, devem ter alguma coisa no terceiro ano, que eu devo dar para vocês,
e deve estudar também depois no ensino superior, sempre a gente estuda um pouco de história da filosofia. Mas o que vocês têm que ver hoje são os atributos, o que faz da filosofia a filosofia, entendeu? É igual estudar física e saber o que é física, né? Nós temos que saber o que é física para depois estudar física, sabe assim? Mais ou menos isso. Apesar que na física não acontece isso, você só estuda a física e pronto. E se vira nos 30. Então, aqui, qualquer dúvida, vocês me falem a qualquer momento, viu? Sem problema. Mas hoje eu acho que a aula é tranquila. É questionadora, mas tranquila. E daí nós chegamos nesta questão da metodologia da filosofia. Por quê? Porque nós vamos ver que esta mesma metodologia, essa forma de pensar, é utilizada lá na antiguidade e volta a ser utilizada na Idade Moderna, e nós vamos ver isso com alguns autores na próxima aula, né? Na Idade Moderna, não, na mudança entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a filosofia como exercício da ironia. Então, o que é isso? A ironia na filosofia é uma forma de pensar. Para vocês, o que é ironia? O que é uma pessoa irônica? Tem alguém aí? Alguém aí? Tem gente que gosta de gente irônica, tem gente que odeia. O que vocês acham? Depende da ocasião. Quando são irônicas comigo, eu não gosto. Agora eu gosto de ser irônica. Depende da ocasião, muito boa, né? Porque quando a gente é com os outros, a gente gosta, não gosta. Aham. Então, por que eu perguntei isso? Porque ironia tem duas classificações de ironia, né? Dois adjetivos que nós damos à ironia. Alguns falam assim, ironia é uma característica de pessoas inteligentes. E outras pessoas dizem assim, a ironia, isso é o senso comum que eu estou dizendo, né? A ironia é um instrumento de gente mal educada, gente grosseira, né? Então, vamos pensar o que é ironia, né? Porque nem uma coisa, nem outra. A ironia é um método da filosofia de pôr em xeque a resposta pronta que o outro dá. Isso que é ironia. Então, por exemplo, eu pergunto, e aí, Luiz, está estudando? Ela fala, claro, eu falo, claro, né? Então, o que eu estou dizendo? Ela está me dando uma resposta pronta, né? Claro que eu estou estudando, se eu faço aula, eu estou estudando. Eu digo, claro, né? Como se diz, está estudando mesmo? O que é estudar, né? Como que é estudar? O que é para você estudar? Para você assistir a aula e estudar? Então, entendam que a ironia sempre é por isso que ela incomoda, por isso que ela é tida como grosseira, mas o intuito é incomodar mesmo, né? Quando eu pergunto para Cássia, você é uma menina legal? Ela fala, nossa, eu sou super legal. Daí as amigas dela falam, nossa, ela é ótima, um temperamento maravilhoso, né? Então, estão pondo em xeque aquela resposta pronta que a pessoa vem. Ou seja, desvendando as aparências. E a ironia surge como método na filosofia lá na antiguidade. E Sócrates usava desse método. E por isso ele era muito odiado pela comunidade simples e muito adorado por aqueles que viam nele o grande filósofo que era, né? Então ele ia na praça pública
interrogava os homens, instigava-os a refletir sobre si e sobre o mundo. Então, ele dizia assim, você se conhece? Você fala, claro que eu me conheço, eu sou a Thelma. Ele fala, nossa, mas a Thelma é você? Né? Então, a outra Thelma lá também é você? Não, não, isso é um nome. Mas quem você é? Né? Porque só se conhecendo que você pode conhecer o mundo. Então, este tipo de ironia é para a gente transpor a aparência do mundo. Então, quando nós... e não tem nem resposta fácil, nem resposta pronta. Quando nós procuramos nos conhecer, né? Eu sei, por exemplo, eu sou a Thelma, eu sou professora, mas eu não sou a Thelma, professora. Eu sou esposa? Não sou a Thelma, esposa. Eu sou mãe? Não sou a Thelma, mãe. Eu sou cidadã, política, tenho meu posicionamento, mas não sou isso. Eu sou tudo isso, né? Mas quando eu me vejo nessas várias faces, e assim como cada um de vocês deve se procurar ver, você ultrapassa a aparência e vai buscando a essência. O que é importante, o que eu posso tirar da Thelma que ela pode continuar sendo Thelma, né? Já tiraram a minha juventude, já fica complicado, mas continuo Thelma. Tem gente que tira a juventude e prefere morrer, não é verdade? Vocês vão ver isso. É triste, é triste. Eu vejo os vídeos e eu falo, a minha aparência não corresponde à minha essência. Mas é isso, né? Então você fala, não está aí, não está nessa aparência, eu não sou isso, né? Daí, mas então você... Eu tenho tanta raiva que fala assim, nossa, Thelma, a vida inteira você falou isso. Eu falei, mas não falo mais isso. Sabe aquilo que uma pessoa... Um dia você falou que gostava de batata, só te dá batata. Você falou, mas nem gosto mais de batata. Então, eu também não estou nos meus desejos, nas minhas preferências, né? Eu devo estar, minha essência deve estar aí um pouco na visão de mundo que eu tenho. E daí, vejam o salto quântico, né? Porque quando eu conheço a mim mesma, que eu posso ver aquilo que é essencial de mim, que não é a roupa, não é o celular, não é a casa que eu moro, não é onde carro que eu dirijo, não é nada disso, não é com quem eu moro, não é com quem eu namoro, nada disso. É outro lugar. Eu estou em algum lugar que vê o mundo. Então, para eu conhecer a minha essência, que é mutante, que é crítica, que tem um monte de coisa, eu tenho que olhar no mundo, né? Porque eu estou mais ali em coisas que eu aceito no mundo, em coisas que eu não aceito, aquilo que eu quero para o mundo. Eu estou mais neste lugar do que na minha vidinha particular. Todo mundo é assim? Não. Tem gente, por exemplo, imagine uma bailarina. Alguém aí é bailarina? Só dentro de casa mesmo. Mas imagine uma bailarina, né? Alguém já fez balé? Aí eu fazia. Eu já fiz. Eu fazia muito. Eu já fiz, era horrível. Eu odiava. Era horrível. Tinha que arrumar o cabelo, usar um Sim, eu Nossa, usava aqueles calça. tchutchu. Essa parte era ruim, mas eu gostava um pouco. Não, dançar também era ruim, era tudo ruim. Eu adorava. Eu fiz 9 anos de balé clássico. Eu não tinha nenhuma vocação, mas adorava. Eu lembro até hoje os movimentos, assim, aquela memória do sacrifício do movimento, sabe? Vocês lembram disso? Vocês que fizeram? Às vezes a professora pedia para a coleguinha subir em cima para ajudar a abrir as pernas. Nossa, isso era horrível. Aquele pé, sabe aquele pé e aquela perna e aquele músculo, e você tem que erguer e ao mesmo tempo tá bem relaxada aqui. Sim, senão você não faz certinho o passo, não. Tem que sorrir, estar relaxada, barriga para dentro, costas retas,
e toda a tua concentração naquele músculo da panturrilha para subir aquela gente. E toda a dor, meu pai. Chegava com os pés quebrados. Dor assim. E pesava 57 quilos e não podia ganhar uma grama. Enfim. Quem fez balé ou qualquer outra coisa que tenha feito, vê sentido, por exemplo, em uma bailarina se definir como uma bailarina, porque a vida dela está nessa visão do mundo, na dedicação de uma arte, assim como um atleta, como um esportista, agora as Olimpíadas ou as Paralimpíadas. Faz sentido isso para vocês? Sim. Que a gente se define quando a gente se põe frente ao mundo, como entende o mundo. Então, conhecer a si mesmo para conhecer o mundo não é superficial, porque a gente só pode conhecer a si quando se abre para o mundo. Porque senão não tem esse si, não tem este ser, né? Porque nada que nos desenhe é o que a gente é exatamente. Mas quando nós nos colocamos frente ao mundo, daí nós conseguimos achar alguma essência que não acaba daquilo. Claro que uma bailarina não é só uma bailarina, mas eu fico imaginando uma primeira bailarina de um teatro, de um corpo. Imagine, a vida dela é aquilo, né? Aquele sacrifício, aquele viver, aqueles movimentos super precisos e muito lindos, né? Então, é isso que Sócrates estava falando. E claro que para as pessoas bastante superficiais, né? Imagine um comerciante que só vendia as coisas lá em Atenas, então ele fala, pelo amor de Deus, lá vem aquele chato. Quem você é? Eu sou comerciante. Para quê? Porque eu ganho dinheiro. O que você faz com o dinheiro? Eu guardo como tudo que eu quiser. Para quê? Ele falou, porque eu quero. Então, quanto mais menos profunda a pessoa nesse conhecer, mais ela se incomodava com essa ironia, né? Mais ela estava indisposta a se ver neste mundo, né? Daí, olha que frase maravilhosa. Guarda essa frase, porque nós vamos voltar a ela e vai fazer muito sentido daqui a pouco, né? Você sabe exatamente por que arrisca sua vida, sua felicidade ou a falta dela? Então, viver no mundo é uma grande viagem, é uma grande aventura. Então, você dar sentido à sua vida, você coloca a própria vida em risco, a felicidade ou a falta de felicidade, né? Como assim, professora? Por exemplo, uma bailarina, ao exercer horas e horas e horas e horas e horas daquele treinamento, ela está gastando a sua vida, né? Ela está não só sendo feliz, mas sendo infeliz, né? Então, qualquer atividade que a gente faça, nos coloca vivendo, e viver é gastar a vida, nos coloca em xeque frente à nossa felicidade e à nossa infelicidade, né? Porque agir com sentido, nem tudo que a gente age é com sentido. A maior parte das coisas que a gente age é sem sentido, né? As coisas automáticas que fazemos e outras coisas que nós vamos ver aqui hoje. A gente não age só pelo desejo em busca da felicidade, isso é bobagem, porque há algo mais que nos mova, que é esse dar sentido, que é essa perante como a gente vê o mundo, como que, sabe, tem pessoas que muitas vezes questionamos isso. O que você quer? Eu quero ficar rico. Mas você
está disposta a arriscar tua vida para isso, arriscar a sua felicidade ou a falta dela? Porque rico todo mundo quer ficar, mas nem todo mundo se põe a ponto de fazer isso, né? Isso é uma coisa interessante, porque vai ter que abrir mão de uma série de valores, né? Como qualquer coisa, né? Não como só isso, ou como uma carreira, como uma bailarina, como imagine você acha que um atleta olímpico ele pode se dar o prazer de ir na balada e na rave, encher a cara e tomar êxtase? Tem como? Não vai ganhar medalha, né? Pode ir. Então, não são os desejos que fazem com os desejos que fazem, que dão sentido à nossa vida. O que dão sentido à nossa vida é como nós vemos o mundo e como nós queremos interagir com eles para não dar sentido. Então, é muito profundo e muito importante essas questões de Sócrates. E essas são questões inerentes à filosofia. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês estão ouvindo um choro? Não. Aqui, ó. É minha cachorra querendo comer. Vou precisar de 1 segundo para dar comida para ela. Você espera um pouquinho? Esperamos. Porque senão eu não vou conseguir. Eu já dei comida, mas ela é tão velhinha. São 2. Só 1 segundo, gente. Só 1 minuto mesmo, eu já volto. Pega um café enquanto isso. Vamos lá, coisa. Vem, Fanny. Vem, Mel. Voltei, desculpe, gente. Alguém tem bichinho aí? Cheguei. Alguém tem bicho aí? Tem, professora, 2? Eu também tenho 2. E os teus bichinhos comem a ração purinha? Aham. A minha... O teu come, Luiz, a ração purinha? As minhas não comem, eu tenho que misturar a comidinha. Isso. Eu tenho que misturar carne na ração. Então, eu deixo a ração, mas elas não comem, então elas vêm chorar. E eu não posso pôr antes, porque senão aqui pode estragar, pode ficar ruim. E daí, nossa, desculpe, é uma coisa. Aqui, então, aqui já é acostumado com a inflação. Fala, Juliana. Aqui já é acostumado com a inflação, professora. Não, mas eu misturo qualquer coisinha, não é assim. Agora eu tinha uma moelinha lá, eu já misturei ela com fígado, qualquer coisinha, mas tem que misturar. Não é
comprava assim, e às vezes ia no... Isso antigamente, hoje não. E às vezes comprava, mandava moer assim, tem gente que comprava para o cachorro, eu falava... Ai, ai, que coisa boa. Se não misturar, a minha não come. Queria que comesse, nossa, bem fresquinha, assim, mas não. Ai, Deus, é um horror. Mas, enfim, por isso. É isso, tem que ser temperado, isso mesmo. Não é qualquer coisa. Não, minha filha mistura para gatinha e para cachorra dela ovo. Daí eu falei, eu vou tentar, né? Quem disse que come ovo? Daí ela falou, mãe, cachorro de pobre tem que comer ovo. Eu falo, mas as pessoas não comem. Mas tudo bem. Voltar. Faz parte da filosofia do espírito. Ah, enfim. Mas voltemos. Mas então é isso, né? Que a partir, ao tentar descobrir, nós não pensamos em quem somos a maior parte do tempo, mas é importante que a gente pense para nortear não só a nossa vida, mas a nossa vida perante ao mundo, né? Então, aqui, as perguntas de Sócrates, o que fazem? Elas confundem, ridicularizam aquela resposta pronta e motivam a pensar, né? E esse é o intuito mesmo. Da mesma forma, quando as pessoas são irônicas com a gente não gosta porque ridiculariza a nossa resposta pronta, né? Mas nos motivam a pensar. Daí eu trouxe umas perguntas, e vocês vão ver quanto é irritante, para o mundo de hoje e para a perspectiva de vida de vocês, porque vocês estão em formação e tal. Então, vamos pensar como se eu fosse Sócrates e perguntasse para vocês, por que você estuda? Por que você estuda para cada uma? Por que você estuda? Daí vão me responder, porque eu quero trabalhar. Daí eu pergunto, mas você tem certeza que estudando você vai arrumar emprego? Daí você fala, mas se eu não estudar é pior. Daí eu falo, e você acha que o emprego que você vai arrumar estudando vai te pagar para viver? Daí você fala, mas então o que eu vou fazer? E você acredita que vai te pagar bem ou mal? Você acredita que estudando você vai ficar rico? Então, essas são essas respostas prontas, são respostas que o mundo nos coloca, são os mitos que a gente chama da atualidade, né? Estude que você vai vencer, vai trabalhar e vai ficar rico. Mas não é uma verdade, é um mito. Por que não é uma verdade? Porque os caminhos da nossa vida são muito díspares e diversos. Todo mundo que estuda, trabalha e ganha dinheiro? Não. Tem gente que não estuda e tem bons empregos e ganha muito dinheiro, tem gente que empreende, que estuda e empreende, tem gente que estuda e faz outra coisa, tem gente que estuda, não quer aquilo, vai estudar outra coisa, tem gente que estuda e segue uma vida totalmente dedicada a outras coisas, a outras causas. Então, essas verdades que nos colocam, elas são mitos, são pseudo-verdades, né? São verdades que não respondem ao problema. Professora, então não vou mais estudar. Lembra lá no capítulo, Juliana, que a Sofia fala assim, na escola não deviam dar matemática, português, lá é norueguês, né? Deviam dar só essas coisas para a gente pensar. Lembra disso, Juliana? Foi quando ela recebeu as cartas. Isso, porque isso é importante. Então, quando você se pergunta mais, se você se depara com essas questões, não é dizer, não vou estudar, não é isso. É falar, por que exatamente eu estudo, né? Eu falo que a gente devia estudar pelo prazer de estudar, pelo prazer de ter esta formação. Tem um menino que tinha um vídeo dele lá na internet, sei lá, deixa eu ver, que ele, de uma família bem simples, né, bem,
E ele entrou em primeiro lugar. Fala, Luiz. Professor, eu tô em viagem, meu celular tá 1%, aí não vai dar provavelmente para terminar a aula assistindo, tudo bem? Tudo bem. Senhora, calma. Tá, depois a gente fala para te colocar. Você para de viajar no dia da minha aula. Quem está viajando era você mesmo outro dia? Tá bom, prometo. Você não viaje mais quinta-feira à tarde. E você tem outra aula 3h10 que eu já vi aí, que está marcado. Pois é, já avisei o professor. Então tá, querida, obrigada. Assista a aula até o final, que vale a pena, viu? Depois. Tá bom, se a minha bateria suportar, eu vou ficar... Não, depois, amanhã, depois. Lá tá bom, depois. tá bom. Tá? Tá bom. Beijo, querida. Beijo. Boa viagem. Daí esse menino que passou em primeiro lugar em medicina, de família pobre mesmo, né? Ele falando dessa vitória e tal. Mas se você ouviu o depoimento dele, ele foi em COT, e a dificuldade, passar em medicina é difícil para qualquer um. Uma pessoa que tem a dificuldade para estudar nas melhores escolas, ter todo esse repertório é muito mais difícil ainda, né? O sacrifício é muito maior. E você vê que ali o que é mais importante, né? Ele fazer a faculdade para ser médico, para ganhar dinheiro, é a própria superação dele mesmo. Frente às dificuldades, ele conseguia aquele resultado, como um atleta olímpico, como um jogador de futebol, entendeu? Então, claro que ser formado, ganhar dinheiro, é consequência desse processo. Mas o que o define, o que é importante, é ele perante a vida, né? Ele perante e isso a gente pode conseguir de várias formas, né? Passando em primeiro lugar em medicina, de várias maneiras, né? Eu lembro muito bem da irmã do Evaristo Armes, que era cardeal da Igreja Católica aqui de São Paulo, que ela era uma muito religiosa, mas não era freira. Ela tinha família, ela tinha 6 filhos, entre adotados e naturais. E ela morreu já velha, assim, mais velha que eu, numa ação solidária no Haiti, quando teve aquela lá, sei lá que ano foi, 2000, 1990, alguma coisa lá, primeiro terremoto e depois maremoto, aquela coisa toda no Haiti que destruiu, até hoje está destruído. Ela foi lá com um grupo solidário, o Exército foi também, e foram vários grupos religiosos e tal. E ela morreu lá porque sofreu, sei lá, estavam tendo guerrilhas ali no meio, muita violência, muita coisa. E ela morreu ali, trabalhando em prol dos haitianos, não por uma posição política, mas por uma posição humanitária. E isso fazia todo sentido da vida dela. Quer dizer, ela arriscou a vida? Sim. Ela arriscou sua felicidade? Sim. E a sua falta dela também, porque se ela não fosse, ela seria infeliz, se aquele é o objetivo da vida dela, se aquela é a visão de mundo dela, né? Mas não, ela não vai para... Oba, estou feliz aqui levando tiro. Não é isso, né? Então, as perguntas da filosofia, em forma de ironia, elas servem exatamente para isso, para que nós possamos pensar um pouco além desses mitos que nos colocam na realidade. E hoje, muito mais. Imagine, hoje o mundo virtual nos coloca, nós vamos ver já isso aqui, tá? Então, olha que charge bacana, né? Ironia e dogmatismo. Dogmatismo são as verdades prontas, né? Daí o cérebro fala lá para o coração. Você é muito mole, só coração. Cai em qualquer armadilha. Muito Maria vai com as outras, se ilude fácil demais.
Daí o coração fala para o cérebro: ah, entendi. Falou aquele cara que acredita que o novo creme dental vai deixar os dentes mais brancos. Então, olha que interessante, né? Vocês se levaram pelos sentidos, ou pelas crenças, ou pelos mitos, é tão dogmático quanto você se levar pela própria ciência, porque a ciência não é a resposta última. Então, então agora eu acredito, também não acreditar nela também não é a resposta, né? Agora eu acredito que vai ter um comprimido para sarar o corona, né? É tão falso quanto acreditar que a vacina não mata ninguém, mas a gente sabe o quanto caiu já a contaminação e o número de mortos em função da vacina nas grandes populações, né? Eu ri porque meu marido está bem gordinho e ele quer perder a gordura. Ele falou assim, mas deve inventar um comprimidinho. Eu falei, vai esperar, vai esperar. É igual lá o cérebro, né? Você acredita, né? Então, a ironia serve para nos colocar em xeque de ver um pouco adiante das respostas prontas, sejam elas quais forem. Todo dia descobre uma nova forma de emagrecer, todo dia descobrem que alguém vai salvar o Brasil e o mundo, todo dia tem um novo Messias aí, né? Para dizer, fazer um trocadilho com o nosso Messias, né? Mas isso são verdades, são dogmas, são verdades que não persistem, né? São verdades frágeis, porque nada que é simples responde o problema. Daí eu fiz esse para vocês. Ironia e alienação. Daí o Pikachu lá, ele buscando os Pokémons pelo mundo, o Pikachu falando, o que você está fazendo? Ele, vivendo. Eu que fiz. O desenho não, peguei, mas as falas sim. Hoje nós vamos ver alienação, o quanto nós somos levados à alienação através do mundo virtual. Quer dizer que tudo que seja no mundo virtual seja alienação? Não. Nós estamos agora no mundo virtual, podemos até ter uma parte de alienação nisso, mas não, há uma relação, há um questionamento, uma criticidade. Não é isso. O mundo virtual aqui é só um instrumento. Mas o mundo virtual também ele simula realidades. Então, quando a gente fica lá no Instagram vendo a mocinha que está com o mocinho, que separou, agora a Grazi separou lá do bonitão, né? Mas não era tão bonito como o Cauã lá. Mas nós estamos simulando vidas, nós não estamos vivendo vida, nós só simulacros. Quando a pessoa só joga, né, vicia no jogo, também, porque ela vicia no simulacro, né? Porque agir faz parte do ser. Mas quando você está alienado, você quer só repetir a ação, porque você não tem a satisfação do resultado. Eu vou passar esse vídeo agora. Só um segundo. Até aqui está fazendo sentido para vocês, meninas? Como que está aí? Sim, tá fazendo. Não está papo muito doido, não? Não, professora, às vezes a gente se perde, mas a gente vai encontrando os pontos. Daí se perde e se acha novamente. Deixa eu colocar aqui que vocês vão... que esse é bem legal, é bem bacana, é rapidinho esse vídeo. Está começando mais um Sociologia de... Opa! É um vídeo que fala de alienação.
Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando sociologia e seja empático nos comentários. O último vídeo de Marx não poderia falar de outra coisa senão alienação e ideologia. Prepare-se porque as ideias são de explodir a cabeça. Comecemos com a ideia da alienação. Como vimos no vídeo passado, no capitalismo existem os burgueses e os proletários, sendo que para esses últimos, que só são donos dos seus próprios corpos, o que resta é vender a sua vitalidade para quem possui os meios de produção. Este trabalho que produz mais-valia é também um trabalho alienado. Alienação em Marx é separação. O trabalho, no capitalismo, está separado do trabalhador. Por mais que seja ele quem executa o trabalho, a alienação ocorre em 3 dimensões. A primeira é mais clara. O trabalhador não é dono daquilo que produz, afinal, ele trabalha para alguém que é dono de tudo aquilo e ele recebe um salário no final do mês. Essa condição faz com que o trabalhador não se identifique com o trabalho, pois o que lhe interessa é somente a grana que vai receber com aquilo. A segunda dimensão é próxima à primeira. O trabalho serve apenas como obtenção da sobrevivência, não servindo para tornar o trabalhador melhor. No trabalho, que não lhe interessa, ele não se realiza, ele não sente que sua vida está melhorando. Pelo contrário, ele só se realiza, só curte o que não está vinculado ao trabalho. Um exemplo disso é acompanhar algum barzinho após o expediente, o chamado happy hour. Lá todos estão felizes, ainda com as roupas do trabalho e descarregando o peso de ter ficado 8 horas ou mais em um único ambiente. A terceira dimensão vem do processo de fragmentação do trabalho no capitalismo. Os proletários, quando trabalham no sistema industrial, são cada vez mais especializados em fazer apenas uma tarefa, e fazê-la infinitamente e repetidamente. Pense no exemplo da camiseta que utilizamos no vídeo passado. Aquele trabalhador corta o tecido da camiseta o dia todo. Ele só faz isso. Ele não sabe fazer a camiseta inteira. Portanto, ele realiza um trabalho fragmentado. Como gostar de fazer um trabalho assim? O desinteresse, a não realização e o foco somente na grana é uma realidade quase que óbvia diante desse trabalho. Infelizmente, Marx dirá que ninguém está fora desse tipo de trabalho. O trabalhador alienado é quase que hegemônico na sociedade capitalista. Podemos perceber ele acontecer desde a produção de coisas materiais, como carros, geladeiras, celulares, até no âmbito acadêmico, com pesquisas científicas, artigos científicos e descobertas. Ora, mas se todos estão alienados no seu trabalho, por que continuamos a trabalhar assim? Nós continuamos satisfeitos com essa condição por conta da ideologia. O que é isso? Ideologia, segundo Marx, é como se fosse uma máscara da realidade. A ideologia é uma inversão de como as coisas estão postas. A ideologia funciona para esconder como as coisas realmente são. São vários os instrumentos usados pela ideologia. Música, filmes, livros, leis, religião, cultura, jogos, hábitos alimentares. Tudo isso pode funcionar para esconder a realidade da vida material. Quer um exemplo? Você, antes de querer ou comprar um celular da maçã, pensou nas péssimas condições de trabalho dos chineses que produzem esse celular? Antes de comprar uma roupa em uma loja de departamento, já pensou nas costureiras bolivianas que estão escravizadas para produzir essa roupa barata? Não, claro que não. E por quê? Porque interessa a nós é a marca, o estilo, o design, o corte, o gosto, o luxo, a diversão. Ou seja, tudo aquilo que esconde como a coisa realmente está sendo feita. A ideologia nos pega profundo. Todos nós sonhamos com coisas que podemos comprar. Esperamos o salário do final do mês na intenção de gastar com aquele objeto há tanto tempo desejado. Nós cansamos de ficar horas e horas sentados na frente do computador, fazendo relatórios que ninguém vai ler, mas o que importa é o que no final do mês um salário me espera. E esse salário já está prometido. Aquela viagem, aquele celular, aquela roupa, aquele carro. Uma vez comprado o objeto, entramos no mesmo ciclo novamente, odiando o trabalho, mas indo trabalhar para comprar as coisas que logo em seguida serão substituídas por outras. Triste condição a nossa, não? Como sair dessa? Marx dá uma ideia. Ter a consciência da sua condição é o primeiro passo. Esperamos que com esse vídeo talvez tenhamos alcançado ele. Até o próximo vídeo e tchau! Bacana, né? Bem bacana. Depois vocês vão ter ele aí disposto para vocês reverem, que é bem bom. Então, ele fala assim, nós somos, essas respostas prontas são ideologias, né? Nos enganam com a ideologia, nos falseiam a realidade. E há 3 formas de alienação, né? Primeiro, a gente se aliena do objeto do trabalho. Nós não temos... o que nós produzimos não é nosso. Então, a gente faz alguma coisa, nós agimos, gastamos energia vital naquele trabalho e o resultado não é nosso, nem nos pertence, nem tem autoria nenhum. Por isso que ele fala que todos
os trabalhadores vivem de forma alienada, né? Seja qual profissão for. Eu discordo, eu acho que professor não vive de forma alienada, mas ele também contribui para criar ideologia falsa, né? Daí ele nos aliena também pelo modo de produção. Nós nós entramos num sistema que já está pré-estabelecido, seja ele as ferramentas virtuais, seja ele os materiais, as matérias-primas, então já está tudo colocado ali para que a gente desenvolva aquele trabalho. Então, este não fazer... fora isso, tem o esquema, primeiro você tecla aqui, depois você faz aqui, depois você corta aqui, depois você costura aqui, isso tudo já é pré-estabelecido, a gente já vai com a receitinha para o trabalho. E terceiro, porque o trabalho é fragmentado, nós não fazemos todo o trabalho, nós fazemos parte de um trabalho. Então, isso é alienante, se é alienante, é frustrante. A gente é infeliz no trabalho, porque o trabalho não nos dá, em nenhum momento, a integridade. Quer ver como é fácil perceber isso de outra realidade? Alguém aqui cozinha? Eu. Opa! Ingrid, legal! Não, mais ou menos. É o básico, eu. Tipo, de vez em quando vê umas receitas, tenta fazer. Nem sempre dá certo, mas a gente tenta, né? A gente tenta, pelo menos. Então, quando a gente faz qualquer atividade, ou cozinha, ou mesmo quando limpa o quarto, ou arruma o guarda-roupa, ou lava uma roupa, ou quando nós fazemos um crochê, um bordado, uma pintura, qualquer coisa, até uma maquiagem que vocês gostam, uma coisa, nós temos controle de todo o processo. Nós temos acesso à matéria-prima, mesmo que a maquiagem seja emprestada, né? Me dá aqui que eu vou fazer. E temos o resultado. Então, fazer coisas é satisfatório. Mesmo fazer coisas que às vezes a gente fala, não quero, vou limpar a casa, não, a mãe manda, arrume esse guarda-roupa. Mas, por fazer atividade, você vê que é satisfatório. Satisfatório não é que é desejoso, gostoso, não é isso. Satisfatório é que você vê o resultado, você fala, nossa, ficou legal, ó, meu esforço está empregado e tem isso como resultado, né? É igual quando a gente faz um bolo. O bolo é a coisa mais simples de fazer, mas você mistura ingredientes não muito interessantes que se tornam uma coisa fantástica. Porque imagine um bolo mais simples do mundo, lá com ovo, leite, farinha, açúcar. Nossa, aquele cheiro que sai quando está pronto. Sabe aquele bolo de tomar café da tarde? É uma delícia. Então, você mistura coisas que não tem nada a ver sozinhas e que viram uma criação. Então, o homem se satisfaz ao agir e ter... Ai, não é bom demais? Nossa, e o cheiro? Não, é bom demais. Igual fazer pão é bom também. Sim, por mais... Porque tanto, Juliana, que quando lançaram lá na década, eu acho, de 50, 60, os primeiros bolos em caixinha nos Estados Unidos. Isso é um trabalho antropológico. E daí era um bolo que a pessoa só punha água. Ela punha água, misturava naquela mistura lá e punha no forno, saiu o bolo. As donas de casa odiavam aquilo, não queriam aquilo, não viam aquilo nenhum negócio. Daí eles aprenderam que para que vendesse o bolo de caixinha, a gente tinha que acrescentar coisas, porque daí a dona de casa se sentia fazendo o bolo e fazia parte dessa magia, né, de construir alguma coisa. Daí, até hoje, também tem bolo, hoje em dia, que você não faz nada, mas a gente não gosta. A gente geralmente compra aqueles que você tem que misturar uma coisa com a outra. E porque há a participação, né? A integração.
Então, o trabalho não é ruim porque a gente age, porque faz coisas. O trabalho é ruim porque nós somos alienados dele. Daí ele fala que o que faz com que a gente continue fazendo esse monte de coisa chata, esse monte de coisa ruim, só pelo dinheiro, e um dinheiro que também não nos leva a lugar nenhum. Não é assim, não é dinheiro para fazer churrasco, não. É dinheiro para comprar coisas que põe na cabeça da gente que a gente precisa e não precisa, né? Ele fala, é ideologia. E hoje, daí que eu falo de que como esse mundo virtual ele falseia a vida, né? Ele faz sim, como fala? Acabei de falar isso. Ele faz de quando você está vivendo, não, é uma... Um ciclo. Como? Ciclo. Cismo? Ciclo. Não é ciclo. Ele simula, é um simulacro de vida, ele simula. E por isso que vicia. Ninguém vicia em fazer bolo. Alguém já viciou em limpar a casa, fazer bolo? Hein? Fazer maquiagem? Sou viciada em... Alguém? Alguém tem uma mãe viciada? Vou para a parte de trabalhar. Por que a gente não vicia em fazer coisas reais, né? Em fazer coisas... Porque nós nos satisfazemos com o sistema, né? Você levanta... Por exemplo, coisa mais simples. Você, vou para uma festa, vou lá, tomo um banho, arrumo o cabelo, faço maquiagem, me arrumo e tem o produto final. Você está inteira naquele fazer coisas. E vai para a festa. Ninguém vicia em se arrumar para ir em festa. Agora, as pessoas se viciam em redes sociais, se viciam em jogos, porque eles simulam fazer coisas. Um jogo, olha que perverso, ele simula uma realidade que você está fazendo alguma coisa e tem um resultado, e daí você quer aquele resultado, mas é um resultado pré-estabelecido, daí você faz de novo aquilo para buscar aquele resultado, mas nunca te satisfaz. E como não te satisfaz, você repete, e fica no looping, fica numa... É igual usar droga mesmo, né? Fica naquele looping de buscar um estado de euforia, mas que não é satisfatório, porque não é real, não é vida real, né? Eu falo, tá em dúvida, vai namorar, que isso satisfaz mais, né? Então, a gente vive todas essas realidades simuladas e não vive a nossa vida, né? Por isso é a figurinha aí do caçador de Pokémon. E deixa eu pôr aqui. Por isso que a gente consegue viver isso, né? E muita gente está vivendo muito mal por estar totalmente dominada por esse mulacro, né? Eu vejo aqui em casa, né? Meu marido viciado em jogo, minha nora em rede social e só. É o que existe, né? E é o que a vida começa e termina aí. É muito... E todos trabalham querendo largar para poder voltar para o jogo ou voltar para a rede social, né? Isso é muito ruim, né? Muito... mas você não vê eu ver? Sim, participo, mas eu delimito horário, né? O horário, olha ali no Instagram, daí vou fazer minha vida, continuar vivendo, né? Então, eu deixei aí para vocês um desafio e uma tarefa, que é anotar 3 mitos contemporâneos de alienação. Ou seja, 3 coisas, de fato, eu falei em geral, falei dos jogos e tal, mas especificamente, né, que nos leva à alienação no mundo contemporâneo, né, na nossa vida de hoje. Tem milhões, tem milhões, eu até me calo para não falar, para não dar todas as dicas. Mas eu quero que vocês pensem nisso, porque ao pensar nisso, vocês vão pensar que isso não é vida, o que podemos fazer para
não sermos alienados, porque a gente só satisfaz, mas não é satisfazer de prazer, de felicidade, não, de viver, né? De ter a vida íntegra, plena, se a gente consegue escapar da alienação. Vamos parar aqui. Faz sentido isso para vocês? Sim, fez sentido. Dura a realidade, né? O duro é que a realidade é dura, é de matar a alma do cristão. Mas fazer o quê? Realmente. Mas melhor vocês descobrirem isso logo e ter uma vida cheia de sentido e cheia de aventuras, né? Cheia de buscas reais do que buscas irreais, né? De buscas... é muito bom, viver é muito bom quando a gente ultrapassa essa dificuldade da alienação. Eu vou fazer a chamada e espero... Olha, quem fizer legal esses sérios mitos de forma satisfatória, ganha pontinhos aí, viu? Professora, era sobre esses mitos que eu queria falar com a senhora. A forma, como é que é. Eu estava esperando a senhora falar sobre esse ideológico, né? Uhum. Alienação, quer dizer. E aí a senhora falou, mas ainda ficou de eu fazer perguntas. Fala. Como é que eu vou fazer, tipo assim, estruturinha direitinho? Porque na minha cabeça o mito era, por exemplo, o mito da caverna. Era tipo isso, sabe? Então, eu vou falar esse mito que eu já falei, contemporâneo, que é o mito de você trabalhar, estudar para trabalhar, ganhar dinheiro e ficar rico. Esse é um mito. Ah, eu entendi. Entendeu? Uhum. Professora, para a gente pegar 3, né? Pesquisar 3 mitos. Eu falei 3 para que seja bom, né? Tá bom. Mas isso é um mito. E nós vivemos... Tudo que a gente pensa, a primeira resposta é um mito. Tudo que você pensar. Conhecer o moço bom e ser feliz para sempre. E como vocês fazem isso? Pensa, por exemplo, nisso que eu falei, né? Casar, né? Pensam que seria o que tiraria o mito, né? Quer dizer que não é para estudar, não é nada disso, é que são ações separadas que têm sentido em si mesmo, entendeu, Ju? Ingrid, entenderam isso? Sim. É muito bom estudar, não precisa ter o mito que eu vou estudar para trabalhar, ganhar dinheiro e ficar rico. E o trabalho tem que fazer sentido, não pode ser, é muito frustrante esse trabalho não fazer. Sim, demais. A gente trabalhar em algo que a gente não gosta, né? Porque trabalhar já é chato, imagina trabalhar naquilo que você não gosta. Sem ter essa integridade, entendeu? Tem que ser inteira no teu trabalho, é muito ruim, é muito ruim. Por isso que tem trabalhos que são bem desgastantes, mas as pessoas são felizes. Por exemplo, eu fico imaginando, né, você fazer uma obra, fazer uma casa, ser pedreiro ou chefe de obra e fazer uma casa é muito mais satisfação, te traz muito mais satisfação do que trabalhar no escritório. Muito mais, nem se compare. Mas se aquele o peão de obra que só mexe o cimento, dá vontade de jogar o cimento na cabeça do... Porque não traz a integridade, entendeu? Isso com tudo, né? Fernanda e Cássia, vamos lá falar das questões? Pensei que a senhora tinha esquecido, professora. Esqueci nada! Ia fazer a chamada antes, mas vamos de uma vez, senão vai... Rapidinho. Quer que eu coloque aqui? Não, eu acho que não precisa, não. Não, então fala. Pode começar, Fernanda, que a Fernanda ficou com a primeira questão. Não, vamos fazer o seguinte, porque agora tem pouca gente e tá com... E eu vou comentar algumas coisas.
e vocês vão ter aula em seguida, né? Então, a gente começa a próxima aula com essas questões, ok? Que eu vou explicar um pouquinho em cima dela. Tá Pode ok. ser? Porque senão vai ficar muito corrido, muito corrido. Eu sempre falei Salva-se pelo gongo. Então. Eu não estou vendo vocês, me fale. Ana Beatriz, não está aí não, né? Gente, esse povo tem que vir para a aula. A Cássia está aí. Sim. A Eva não está aí. A Fernanda está aí. A Ingrid está aí. A Juliana, a Cristina, não sei se ainda está, mas está. Eu estou aqui. Ai, que bom! A Juliana Soares está aí. A Caroline não veio hoje, né? Não. Nem a Caroline. A Luíse veio e foi embora. A Maria Clara? Não. Maria Eduarda? Também não. Maria Luísa? Sim. Ah, legal. Tá aí, né? Maria Vitória? Não. Ela tinha dito que a internet dela estava ruim, aí por isso que ela saiu. Mas ela estava. Tava. Ah, legal. Natália, não. Nem vi o nome dela. Nossa, pronto. Em outras aulas, fala para as meninas virem, que é importante, gente, senão vão ficar boiando. Eu pus todo o material lá e pus 10 páginas, pus um livro e pedi para ler 10 páginas do livro de filosofia, que é ótimo. Leio aquilo que eu acho que eu vou fazer a primeira avaliação nossa em cima dessas páginas, porque é bem bom. Viu? Tem que cobrar, né? Faz parte da vida, ser cobradora de impostos. Gente, muito obrigado. Vamos descansar para a aulinha, que já vai entrar outra em seguida. Tchau, professora. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, professora. Beijos. Tchau. Beijo, beijo. Bom final de semana. Tchau, tchau, Ju. Tchau, professora. Tchau.